Legal, né, gente? Começando pela televisão Transamérica, mais um programa Bate-Papo. A todos, obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com uma jovem muito bonita, ela que é modelo e gosta de participar de concursos de beleza. Qual é o segredo para ser um vitorioso, uma vitoriosa num certame de beleza? Então daqui a pouco ela vai nos contar, essa jovem vencedora vai nos contar os segredos dos concursos de beleza. Antes, porém, eu vou conversar com o Dr. Gerson Köhler, ele que é cirurgião dentista, profissional renomado, muitos anos de experiência e vai nos contar dos segredos do nosso corpo, da nossa arcada dentária, né? E vai falar de um assunto muito sério, porém simples de repente desvendar, que é o zumbido no ouvido. Aí você me pergunta, mas zumbido no ouvido, Mário, o que tem a ver com o cirurgião dentista? Não é o otorrino que trata disso? Eu também pensava assim. Por isso nós convidamos o Dr. Gerson para nos desvendar o segredo dessa coisa que incomoda, né, gente? O zumbido no ouvido. Dr. Gerson, tudo bem contigo? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é uma satisfação estar novamente aqui com você, Mário. Um bom dia a você, aos seus telespectadores, né? E estamos aqui para falarmos dentro da nossa área de atuação odontológica, que está para mudar para a medicina orofacial, que há um contexto melhor para o público entender o dentista, porque quando eu venho aqui falar de zumbido, como você disse, as pessoas que pensam a palavra dentista aqui e médico lá, elas vão pensar, mas o que é que tem a ver a boca, os dentes e os movimentos da boca com o zumbido lá dentro do ouvido? Isso é uma realidade, né? Mas o zumbido, que é um sintoma, não é uma doença, é um sintoma que pode ter mais de 200 possíveis causas. Ele é tratado originalmente pelo médico otorrinolaringologista e mais especificamente pelo médico otoneurologista. Que é uma especialidade dentro da otorrino, tá? Então, quando, normalmente, eu vou apresentar aqui, normalmente o zumbido, ó, se você puder dar um close aqui, normalmente o zumbido, ele vem de dentro dessa estrutura interna do ouvido chamado cóclea, como um caracolzinho. Tá? Doutor, muitas vezes a pessoa, quando está ouvindo aquele zumbido no ouvido, a tendência dela é tapar o ouvido. Sim. Como se o som estivesse vindo de fora, adentrando. Não. Isso não está acontecendo. Não. O zumbido é um som fantasma. Ele não tem origem de fora. Ele é percebido apenas pela pessoa que o sente, tá? Então, se eu tiver zumbido, você não vai escutar o meu zumbido. Tem algumas pessoas que dizem, você está ouvindo esse som? Esse zunido? Sim. Ele não está acontecendo. Não está. Tanto que as pessoas, os pacientes portadores de zumbido, às vezes, são taxados como... Tá maluco. Tá maluco. Tá doido, não tem zumbido nenhum aqui, né? Mas é algo que incomoda muito, Mário. 17% da população mundial tem zumbido. Tá? Isso significa no Brasil algo entre 35 e 36 milhões de pessoas. Bastante, hein, doutor? Mas não todos, nem a todos o zumbido incomoda. Ok. Dessa faixa de 35 milhões no Brasil, por exemplo, cerca de 10% tem um zumbido que mexe com a sua qualidade de vida e com o seu bem-estar. Tá? Esses têm que procurar recurso, porque o zumbido, na verdade, se você não tratá-lo, ele é um sintoma que vai progredindo para ficar cada vez mais severo. A ciência já descobriu uma forma de majorar ou de analisar a intensidade desse zumbido? Tem. A partir de quanto, não sei se é medido ou não, a partir de quando a pessoa deve procurar? Existem níveis? Existem estudos disso aí, professor? Existem dentro dos exames audiométricos que o médico otoneuro pede, formas de detectar em que nível esse zumbido já está na pessoa. Okay. Mas o que faz a pessoa procurar por médico, por recurso, é o desconforto que ela sente. Porque pode ser desde um pequeno desconforto a um médio desconforto
até um desconforto quase que incapacitante e Olha, desesperador. Que coisa, hein? Que a literatura relata, inclusive, casos de suicídios, veja Nossa, que coisa que horror. terrível, de pessoas portadoras de zumbido que não conseguiam aguentar. Outra pergunta, Dr. Kohler. Chegou-se em um consenso comum as causas mais propensas a isso ou não? Sim, já estão catalogadas mais de 200 causas possíveis. Nossa, são muitas, hein, doutor? É como procurar agulha num palheiro, convenhamos, vida. né? Então, o médico otoneurologista, ele tem que, na anamnese, no exame clínico, e após a solicitação dos exames de audiometria e outros exames sanguíneos, bioquímicos, ele tem que ter a capacidade de detectar, de filtrar esses 200 para uma, digamos, meia dúzia de sintomas, dentro dos quais aí ele vai ver... Vai eliminando. E muitas vezes, quando ele elimina todas as causas lá de dentro do ouvido, ou outras causas orgânicas, como colesterol alto, glicemia alta, que também são causas de zumbido, ele aí tem aquela percepção correta. Está na área de somatosensorialidade crânio-cérvico-facial. Parece um palavrão, Nossa. Mas é a área de atuação da odontologia, da boca, da sua forma e de como ela atua, tá? Se vocês aí, telespectadores, apertarem os dentes, percebam, toda a musculatura entra em tensão. Ela trabalha. Se vocês abrirem e fecharem a boca, vocês vão sentir aqui do lado do ouvido as famosas ATMs, articulações temporomandibular, que são o início da boca. Ok. E curiosamente ela está perto de quê? Do ouvido, tá? Então podem ser causas locais, aqui na área da odontologia, futura medicina orofacial, ou podem ser causas neuromusculares, porque o que comanda a ação da boca é a neuromusculatura. Quem comanda a neuromusculatura? O cérebro. Então pode acontecer que esses movimentos bucais inadequados, esses apertamentos de dentes, principalmente sobre uma oclusão dentária, um fechamento que não está correto, aí está um problema. Então esse zumbido, na verdade, é uma sirenezinha de alerta, que alguma coisa está errada. Não está indo bem. O zumbido, na verdade, assim como a febre, por exemplo, né, ou a dor, ela é um alerta do corpo. Ó, algo está errado, procure o que esteja errado. Porque daí, se você achar a causa e tratar a causa, o sintoma desaparece. Doutor Kohler, esse zumbido ele pode ser passageiro? Pode. Tem pessoas, às vezes, que têm isso por causa de trauma acústico. Vai ver uma orquestra grande, um grupo musical e fica muito próximo. Esse trauma acústico mexe com aquelas células lá dentro da cóclea e pode danificá-las. Hoje é muito comum, principalmente entre as pessoas mais novas, o uso diário, constante e ininterrupto de fone de ouvido. Exatamente. E isso a todo volume. Exatamente. Para quem tem filho, adolescente, sabe que nós estamos falando, né? Sim. E não adianta você falar baixo volume, porque eles não estão nem aí com ela. Né? E isso causa um trauma acústico. Causa. Já tem estudo disso aí? Tem estudos e tem o seguinte, hoje em dia tem crianças e adolescentes com zumbido. O zumbido antes era mais voltado a pessoas adultas e principalmente acima de 60 anos. Acima de 60 anos, 30% das pessoas costumam ter o zumbido. Mas veja, as crianças estavam fora desse contexto. Mas com essa questão moderna de todo mundo andar plugado e com som alto, isso gera um trauma acústico. Esse zumbido de trauma acústico é o otoneurologista quem trata. Quando se inicia uma anamnese, detectou-se um barulho incomodativo, né? Tá. Alguma coisa não está legal, né? Sim, isso perturba. O primeiro passo, então, é um... É um médico otoneurologista. Que é um especialista na área. Na área, porque aí ele vai fazer toda aquela procura anamnésica, né? Ok. E com exames. Vai descartando possibilidades. Vai descartando possibilidades, né? Se sobrar a possibilidade de que esteja na área crânio, somatosensorial, né, que é a movimentação do rosto, da cabeça, da boca, aí ele pede ajuda interdisciplinar, ele manda ao dentista, entre aspas, né,
que não é um dentista que vai olhar só para dente, não. Ele tem que ter um conhecimento disso. Por isso é que nem todos os profissionais de odontologia, infelizmente, não conseguem tratar junto com o médico otoneurologista, porque isso não é da grade curricular de odontologia. Seria uma especialização? Para nós odontólogos, odontologistas, futuros médicos orofaciais, que é um nome que eu gosto. Inclusive está mudando essa nomenclatura, né, doutor? Há um projeto de mudança, odontologia, nos anos futuros, não sei quando, vai se chamar, assim como em Portugal, em Espanha, em Itália, medicina orofacial, que é um termo que traduz melhor aquilo que nós fazemos, que nós não tratamos só dentes. Aliás, quando o dente tem cada vez menos cárie, quando não houver mais, o dentista vai fazer o quê? Você falou algo até que me chamou a atenção. Os profissionais, cirurgiões dentistas, hoje eles estão também fortemente se especializando na parte da estética, não? Também. A parte também. Harmonização orofacial. Né, sim, isso está dando inclusive uma área de conflito com a dermatologia. É lógico que um dentista não pode começar a fazer estas questões de harmonização orofacial, revelia, né? A revelia e sem ter uma correta formação. Mas aí existe uma questão. O médico, já nos considerando médicos orofaciais, que mais entende de anatomia, de funcionalidade do rosto, a partir da boca e do rosto, ele é talvez o que mais entenda da funcionalidade de como funciona a boca por dentro e por fora. E aonde partisse é o por do fora? princípio que, no rosto. De repente, aplica-se uma substância botulínica, pode paralisar um músculo, né? Sim. E comprometer, inclusive, toda a arcada dentária. Sim. Veja, a coisa começou na seguinte, já que nós entramos nesse assunto. A toxina botulínica, ela é usada em determinados casos em que as ATMs, as articulações temporomandibulares, aqui onde começa a boca, estão em disfunção e elas são movidas a músculos. Então, se você injetar a toxina botulínica, esse músculo perde a função, ele para. Então, ele diminui a capacidade de você apertar dentes. Mastigação. Mas só que isso só dura 6 meses, né? E foi dali para adiante que surgiu a harmonização orofacial. É uma área de conflito com as atividades outras médicas ainda, mas no futuro isso será pacificado, tá? Porque vejam, o cirurgião dentista, ele atua na boca, mas a boca não é só a boca lá dentro, a boca tem o seu contorno externo, tanto que a nossa área de atuação em odontologia, ela vai desde a linha do cabelo, veja você, claro que excluindo olhos e nariz, que são para as respectivas especialidades, vai desde aqui, da implantação do cabelo até o osso hioide, que é a base da língua. Então nós temos, na verdade, uma área de atuação muito grande, que não é dente, não é dentista, é medicina orofacial que define isto melhor. Você trouxe aqui um crânio artificial, sim, evidentemente. Muito bem feito, alemão. Caprichado aqui. Sim. Voltando à questão, Dr. Köhler, do zumbido e fazendo um paralelo com a mastigação, com a funcionalidade, o que ocorreria aqui para que acontecesse o zumbido? Ocorreria o seguinte, primeiro eu quero mostrar o seguinte, isso que está aqui, que é a parte estrutural da nossa boca e do nosso rosto, ele é movido por isto aqui, pela musculatura. Se você der um close, tá? Então vocês vejam que essa musculatura é um imbricado de músculos para cima da boca e para baixo da boca, até a cintura escapular. Então, quando algo vai errado aqui, em termos de forma da boca ou de funções da boca, por exemplo, apertar os dentes, o bruxismo, é uma disfuncionalidade. Não serve para nada, né? Só para causar problemas. Aí ele faz ação nesse complexo par de articulações que é onde a boca começa. Então poderíamos pensar que uma das possibilidades do zumbido poderia ser o bruxismo, que é o ranger de dentes. Sim. Ele poderia ocasionar um zumbido. Sim, mas o bruxismo não entendido a partir de dentes, entendido a partir desse contexto aqui, do músculo. Tá?
Porque se você ficar só no dente, você não vai entender o que é que o médico otoneurologista está pedindo para você atuar junto com ele e minimizar ou até curar o zumbido. Porque ele vai, nessa anamnese ele já vai direcionar o profissional. Olha, a maior probabilidade de estar ocorrendo é aqui. Claro, ele filtra essas 200 causas. Ele acha a agulha no palheiro. Bom, eu vou chamar uma pequena pausa, gente, e vamos falar na sequência do tratamento, né? Para você poder entender um pouco melhor dessa questão do zumbido. Já voltamos em 1 minuto. Muito bem, né, gente? Continuando aqui o nosso bate-papo com o Dr. Gerson Köhler, hoje falando sobre zumbido. E eu vou lhe dizer, eu também tenho zumbido no ouvido, viu, doutor? Tá bem, certo. E esse zumbido eu só ouço à noite quando o quarto, a casa já está toda ela em silêncio. Eu começo a ouvir aquele barulhinho, doutor. Isso. Algumas noites com maior intensidade e outras noites algo bem sutil. Isso significa, Mário, que você já tem uma daquelas 200 causas. Opa! Tem que achá-la. Só que para você isso ainda não é incapacitante, tá? O próprio ruído ambiental do dia mascara durante o dia, tanto que você só escuta ele quando vai dormir, que é a hora do silêncio. Mas eu recomendo, Mário, procure recurso. É preciso ver isso porque você é um jovem ainda, mas um dia você terá 60 anos ou mais, e eu acredito que chegue a 100, estimo isso, e você precisa não ter zumbido naquela idade em que 30% tem. Se a mim incomoda esse zumbido, que é bastante sutil. Sim. Eu fico imaginando a pessoa que ouve esse barulho, esse zumbido, durante o dia, durante a sua jornada de trabalho, está lá no escritório, alguma coisa... Deve ser bastante ruim, Mário, não? Como eu já disse, chega ao desespero. Que coisa, hein? Porque ele torna incapacitante a vida. Agora, aí entra o como tratar. Como que nós, na odontologia, né, futura medicina orofacial, que nos qualifica melhor, até para trabalharmos juntos com médicos outros, o que fazer? Nós temos testagens de ação neuromuscular, são 10 ou 12 manobras que nós fazemos, que nós observamos se o zumbido aumenta, o seu zumbido permanece igual ou se diminui. Ou às vezes até se desaparece. É quando você está testando a ação desse palavrão chamado somatosensorialidade crânio-cérvico-facial. É a movimentação da boca. E temos também testagens, Mário, para ver, são 25 perguntas específicas, como isso está influindo na sua qualidade de vida. Doutor, uma curiosidade, a colocação de aparelho ortodôntico, sim, ele não que seja, mas ele pode desencadear um zumbido? Não, Mário, o aparelho ortodôntico, ele atua sobre os dentes, né, fazendo os dentes transitarem no osso, graças à plasticidade que o osso sempre tem, para melhorar a oclusão dentária. Tudo começa aqui, ó. A oclusão dentária, imagine a arcada inferior como uma caixinha e a arcada superior como uma tampinha. Ela deve abraçar suavemente. Então, ela nunca deve ter esta projeção dos superiores, esta projeção dos inferiores e nem ser assimétrica. Porque se isto acontecer, sempre que você sobreusar a boca, por exemplo, num apertamento dentário, que é muito comum hoje em dia devido ao estresse, ansiedade e tensão, esse apertamento vai fazer com que os côndilos da mandíbula. Nós temos 230 articulações no corpo e esse parzinho chamado ATM, articulação temporomandibular, é o mais complexo de todos eles. Por quê? Porque ele depende para funcionar do encaixe dos dentes. Então, compreendendo então a sua resposta, então a correção dentária pode acabar com o zumbido, se esse for o motivo. Sim, isso então, passa. Então, mordida cruzada, dentes apinhados, mandíbula, aquela que é a parte de baixo... Sim, a mandíbula é mais projetada, é prognatismo. Isso aí pode ocasionar... Pode ocasionar. Estresse, e esse estresse desencadear um zumbido. Sim, agora veja como eu disse de novo, não pode ser pensado pelo dentista só a partir de dentes. Você tem que ter uma formação
adicional à odontologia, que você não recebe na faculdade nem em pós-graduação, junto com o médico otoneuro, porque senão não haverá compreensão do problema, entendeu? Então é um trabalho em conjunto, multidisciplinar. Isso, multidisciplinar, tanto que nós temos no Hospital de Clínicas, em todas as primeiras sextas-feiras do mês, gratuitamente, no anexo B, no Departamento de Otorrinolaringologia, coordenado pela doutora Rita Guimarães, que eu sugiro que você a entreviste, né? É um trabalho chamado Grupo de Informação de Pacientes com Zumbido, é o GIPS. Eu recomendo que todos entrem na internet e vejam lá o telefone, eu infelizmente não o tenho aqui, do GIPS, e agendem na próxima sexta-feira de julho, que eu acho que é 6 ou 7, haverá a próxima reunião. Estão todos convidados, aqueles que sofrem com esse sintoma fantasma, a estarem lá conosco para aprenderem algo a mais. Porque toda doença ou sintoma é assim, quando ela está lá em cima e você aqui, há uma sensação de impotência. À medida que você vai conhecendo mais, você vai superando, você vai encarando a doença ou o sintoma. Perfeito. E quando você olha de cima, você diz, vai embora, porque isso aqui não interessa. Mas nesse ponto você já encontrou a cura. Agora, nós podemos observar que os cirurgiões dentistas brasileiros são considerados a nível mundial como os melhores. Sim. Por que, doutor, que o Brasil chegou nesse patamar com seus profissionais na área odontológica? Porque nós temos a linha de conduta odontológica americana. Tá? Então, os Estados Unidos e o Brasil são os melhores países do mundo em odontologia quando ela se refere a dentes. Dr. Faisal, do Rio de Janeiro, por exemplo, eu não sei se ele ainda é vivo, ele recebia pacientes da Europa toda, sheiks árabes e por aí, gente do Grand Monde, para tratar lá. Olha. Tão famosa é a odontologia brasileira, tá? Só que ela ficou famosa à base de restaurar dentes, colocar implantes, dentes, entende? Só que à medida em que as gerações forem indo para o futuro e o dente não terá mais problema, porque a cárie que é o grande causador de todo o início dessa problemática, né? Aí a questão se desloca, mas nós continuaremos, mesmo como medicina orofacial, que será o futuro nome da odontologia, como já em outros países, sendo dos melhores do mundo, sim, Perfeito. Sempre. Bom, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Gerson Köhler, vou pedir que ele deixe um contato, e-mail, site, caso você tenha alguma dúvida. Por favor, doutor. Vocês poderão nos encontrar no Facebook, que é o mais usado hoje em dia, como Köhler, K-O-H-L-E-R, ortofacial, ou como Köhler Gerson. Contatos por telefone 41 3224 4883. Era isso. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas explicações. Eu é que agradeço por estar novamente com vocês aqui, Mário. Bacana. Vamos chamar o intervalo, gente. Já voltamos em um minuto.